Os Sete Candeeiros de Deus. A carta à igreja de Éfeso. Antes de começarmos, eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura bíblica que será feita agora. Pegue a sua Bíblia e, se possível, leia junto comigo, porque logo após o texto eu estarei fazendo a exposição profunda sobre o ministério revelado por Deus. E já aproveita agora, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos, para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei sobre ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A carta à igreja de Éfeso foi escrita no final do primeiro século, durante o exílio do apóstolo João na ilha de Patmos. Éfeso, ela era uma cidade importante, o centro econômico e religioso da Ásia Menor, famosa pelo seu templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade de intensa idolatria, imoralidade e comércio. E foi juntamente nesse ambiente de paganismo que a Igreja de Cristo foi plantada e floresceu. Russell Norman Champlin explica que Éfeso é um epicentro do poder, cultura e idolatria, onde a fé cristã se levantava contra a escuridão espiritual do império. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso mostra que ele tem autoridade sobre a sua igreja e presença constante entre ela. Ele não está distante observando de longe, mas caminha entre os candeeiros, avaliando, corrigindo e sustentando cada um. Sem Cristo no centro, a igreja se apaga, perde o brilho e deixa de iluminar o mundo. Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Ele reconhece que aquela era uma igreja ativa, perseverante, que não tolerava o mal e discernia os falsos apóstolos. Eles colocavam à prova os que se diziam enviados de Deus, mas não eram. Isso revela zelo doutrinário e discernimento espiritual. Em meio a tantas heresias e falsos mestres, Éfeso ela se manteve firme na verdade. O Senhor também menciona que eles odiavam as obras dos nicolaítas, um grupo que, segundo Champlin, promovia uma falsa liberdade, misturando fé com práticas pagãs e morais permissivas. Era um tipo de sincretismo espiritual, e a igreja resistiu a isso tudo. Porém, após tantos elogios, veio uma das advertências mais fortes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aqui está o coração dessa carta. Hernandes Dias Lopes explica que perder o primeiro amor não é deixar de trabalhar, é deixar de amar enquanto trabalha. É continuar servindo, mas sem paixão, pregar sem lágrimas, cantar sem devoção, agir por costume, não por comunhão. O amor que movia a igreja se transformou em rotina. O fervor deu lugar à formalidade. O que antes era prazer tornou-se apenas um dever. Cristo então chama essa igreja à lembrança, ao arrependimento e à restauração,
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. O Senhor está dizendo, lembra-se como era o seu relacionamento comigo, quando a chama ardia e a presença do Espírito Santo era prioridade. Arrependa-se de ter trocado o amor pela atividade, o fervor pela aparência e a intimidade pela sua estrutura. Volte a praticar as primeiras obras, a oração, a comunhão, a gratidão, a obediência e a pureza de coração. Russell Norman Champlin destaca que o arrependimento aqui é mais do que emoção. É uma mudança de direção. Cristo está dizendo, se não houver arrependimento, eu removerei o teu candeeiro. Isso significa que uma igreja pode continuar existindo como instituição, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus. O nome permanece na fachada, o culto continua, os programas seguem, mas a glória de Deus se foi. A presença é o que difere uma igreja viva de uma igreja morta. A igreja de Éfeso ela precisava entender que a ortodoxia sem o amor é um corpo sem alma. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a doutrina sem amor é legalismo. O amor sem doutrina é sentimentalismo. Mas a doutrina e amor juntos refletem Cristo. O problema de Éfeso não era heresia, era esfriamento espiritual. Eles defendiam a verdade, mas perderam o coração do evangelho. Amar a Cristo acima de todas as coisas. Cristo então reforça um ponto importante. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. É impressionante como o Senhor faz distinção entre as obras e as pessoas. Ele aborrece as obras, não as almas. Esse equilíbrio é essencial para a igreja. Permanecer firme contra o pecado, mas cheio de amor por aqueles que precisam de salvação. Os nicolaítas, eles simbolizam o espírito mundano que tenta infiltrar-se na igreja de todas as épocas, promovendo libertinagem e comprometendo a santidade. Por isso, Jesus Cristo ele encerra com uma promessa gloriosa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a recompensa de restauração. A árvore da vida mencionada em Gênesis, ela representa a comunhão eterna com Deus, que foi perdida no Éden e agora é oferecida novamente em Cristo. Hernandes Dias Lopes comenta que a árvore da vida é o símbolo da imortalidade e da plenitude espiritual prometida aos fiéis. Aquele que vence, que persevera no amor, será alimentado por Deus com vida eterna. A mensagem da igreja de Éfeso é atual. Representa a igreja do primeiro amor perdido, a igreja do ativismo religioso e da frieza espiritual. Cristo ainda anda entre os candeeiros, observando cada coração. Ele conhece nossas obras, nossos esforços, nossos sacrifícios, mas Ele quer de nós mais do que serviço. Ele quer o nosso amor. O Senhor continua chamando a sua igreja a voltar à essência. Cristo ele busca filhos que o adorem em espírito e em verdade, que mantenham acesa a chama do primeiro amor. Essa carta é um espelho para nós. Muitos servem, mas não se quebrantam mais. Pregam a palavra, mas não choram. Fazem a obra, mas não ouvem a voz. Jesus não está procurando apenas obreiros eficientes. Ele quer corações inflamados pela presença do Espírito Santo. Quando o primeiro amor se perde, o altar se apaga. Mas quando o arrependimento vem, o fogo volta a arder. Hoje Cristo está te chamando a reacender essa chama. Ele quer restaurar a intimidade, o zelo e a pureza que foram deixados para trás. Ele anda entre os candeeiros e está olhando para o teu coração agora mesmo. Se houver arrependimento, haverá restauração. Se houver entrega, haverá renovo. Se houver amor, haverá luz. O Espírito Santo de Deus está falando com a tua igreja hoje. Assim como falou a Éfeso, lembra-te de onde caiu, arrependa-se e volte às primeiras obras. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. E antes de você olhar para o mundo, reacenda a chama interior. Cristo prometeu vida eterna aos que vencerem.
E essa vitória começa no altar do teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma palavra de correção, mas também de esperança. O amor pode ser reacendido, a comunhão pode ser restaurada e o candeeiro pode voltar a brilhar. Que o Senhor nos encontre fiéis, apaixonados e cheios do Espírito Santo, e que Ele encontre em nós o reflexo da luz do Espírito Santo. Se essa mensagem falou com você, deixe agora o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os teus amigos. Que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.